Adriano, a gente observa que as entidades de classe no segmento de saúde têm constantemente, como é de se esperar, feito reflexões e a defesa de como é que pode melhorar o setor de saúde suplementar. Tanto as entidades que representam os hospitais, as que representam as operadoras de plano de saúde, os médicos, enfim. E é lógico que cada uma delas faz uma reflexão olhando para o elo da cadeia que ela representa. Tem um certo viés, o que é legítimo e esperado, né? Agora, antes da gente entrar no tema propriamente dito, conta para nós um pouco da sua experiência nesse mundo das entidades de classe do setor. Feitosa, a minha história no mundo das entidades de classe, ela é curiosa, ela aconteceu muito por acaso. Foi no ano de 1999, pós-lei, a lei que regula plano de saúde não tinha completado um ano. Logo, até anterior à criação da Agência Nacional de Saúde, e eu fui representar o hospital do qual eu fazia parte, numa reunião do Sindicato Patronal de Hospitais do Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui convocado a substituir o representante do hospital nesta reunião. E chegando lá, era um período de discussão de mudança de mandato, de eleição. E aí eu, jovem, tinha 29 anos de idade, me convocaram. Adriano, acho que você podia ser a pessoa a representar a entidade. Eu sempre procurei ter uma relação muito próxima e construtiva com as operadoras de plano de saúde, que era em função da atividade que eu tinha no hospital na época. E eu aceitei o desafio. Eu costumo dizer que quem me convidou para ser presidente do Sindirio, do Sindicato de Hospitais do Município do Rio de Janeiro, foi louco, e eu fui mais louco ainda de ter aceito o desafio, sem ter muita ideia de como é que isso seria, o que ia se desdobrar daí. Fiquei lá por um tempo. Pouco tempo depois, representando o sindicato, eu fui a um evento em Brasília, chamado Brasil Top Hospital, que foi idealizado pelo Hospital Anchieta, lá de Taguatinga. E nesse evento fui apresentar um dos trabalhos que o sindicato tinha desenvolvido, que era um ranking de planos de saúde na época. E aí verificou-se que os hospitais, de 25 hospitais de regiões diferentes, tinham os mesmos desafios, as mesmas dúvidas, os mesmos anseios. E aí, naquele evento optou-se por formar então a Associação Nacional de Hospitais Privados, da qual eu participei do primeiro comitê executivo, e em seguida quando foi formalizada a primeira diretoria. Então, uma coisa não foi algo planejado, foi quando aconteceu de uma maneira espontânea, e uma entidade me levou a participar da outra entidade. Mas quando você olha o papel das entidades de classe, algumas questões podem ser muito óbvias, como por exemplo, uma entidade que representa os hospitais, ela tem por objeto defender o interesse desse setor de hospitais. Mas você entende que falta alguma definição na defesa desse papel, ou que elas têm cumprido a defesa desse papel da entidade de classe para o bem do setor, além de defender o interesse só do seu elo da cadeia? Eu acho, Feitosa, que as entidades de classe, nós estamos falando desde que eu entrei nesse processo, já estou fora dele há bastante tempo, são praticamente 20 anos. Eu acho que houve uma evolução muito grande, sem dúvida alguma, né? Até porque os desafios aumentaram muitíssimo, né? E o setor se profissionalizou muito do ponto de vista da gestão, e as entidades refletem esse amadurecimento do setor. Mas eu ainda enxergo, sim, alguns desafios. Você acabou de colocar um que eu acho que é fundamental. Eu acho que eu destacaria 2 ou 3 aspectos que eu encaro como desafios das entidades de classe, independente do elo que ela represente. O primeiro, entendendo que a gente está num momento de uma absoluta crise de confiança do setor, absoluta crise de confiança, e da iminência de uma grande disrupção. Eu acho que a gente vai evoluir para melhor. Eu sinto falta de uma agenda positiva comum do setor. Eu nunca vi uma única linha escrita por uma entidade, por 2 entidades de classe, uma de um elo e outra de outro. Como você bem colocou, as entidades têm feito um trabalho muito bom de defender os seus elos, mas eu acho que não há mais espaço para defender o próprio elo fora de um contexto. A gente faz parte do sistema. E uma das coisas que eu dizia lá atrás, quando eu representava o sindicato de hospitais, era que a gente precisava começar a defender a parte boa do todo, e não o todo da parte, né? Então esse é um aspecto, quer dizer, se ter uma agenda positiva que seja comum a todos. O segundo aspecto
é não se vitimizar. A gente ainda observa muito as entidades e elas representam de novo, da mesma forma que o governo tem a cara dos cidadãos, a entidade de classe tem a cara dos seus representados. E ainda é muito comum o discurso de procurar culpado, produzir provas para identificar um culpado, quando na prática, na minha visão, todos são absolutamente vítimas e culpados do quadro atual da saúde suplementar, onde a gente não gera o valor que poderia estar gerando para quem está, em última análise, pagando essa conta. E um terceiro aspecto é de que as entidades deveriam ter, em função desse mesmo contexto que a gente está colocando aqui, uma cartilha de direitos, que todas elas têm muito bem escrito, mas uma cartilha de deveres. Quais são os deveres daquela entidade, né? E para finalizar, um quarto aspecto é as entidades entendendo esse cenário, se faz sentido esse cenário de profunda mudança pelo qual a gente passa, de que maneira que ela pode contribuir para capacitar aqueles que estão sob a sua representação, eventualmente outros, através de eventos, estudos, pesquisas. A gente precisa de conhecimento, da democratização do conhecimento, da divulgação de conhecimento para que o setor evolua de uma outra forma daquela que ele vem evoluindo até então. Mas você vê que todos esses pontos que você colocou ainda está no campo da vontade de que aconteça? Você vê já alguma evolução, alguma sinalização no sentido de ter esses próximos passos que você comentou? Eu acho que o fato de a gente verificar que existem inúmeros eventos, as pessoas que estão por trás das entidades de classe, via de regra, se dão muito bem. Mas, de concreto, se a gente pensar qual é a agenda positiva da saúde suplementar no Brasil, que movimenta 130 bilhões ou muito mais do que isso, que tem 47 milhões de beneficiários do plano de saúde, que gera 5 milhões de empregos diretos e indiretos. Qual é a agenda comum desse setor? Ela não existe. Então, eu acho que a gente precisa, quando se fala... Eu tive uma vez contato com o ex-presidente do Movimento Brasil Competitivo, que fala da competitividade do setor. A gente precisa tornar a área da saúde mais competitiva, né? Ele citava 3 esferas da competitividade. A primeira era a eficiência intramuros, né? E eu acho que do ponto de as entidades, os seus representados têm evoluído muito, que sejam hospitais operadoras, do ponto de vista da gestão do seu próprio negócio, né? Do ponto de estratégia pode ser uma outra discussão, mas tem havido uma melhora nos últimos 10 anos, com certeza 15 anos. O que falta é algo mais estruturante, que é exatamente uma agenda positiva. Em terceiro, algo mais sistêmico, que seria uma agenda política. Nós não temos, a gente concluiu a primeira etapa de ser eficiente intramuros, em boa parte, mas a gente não consegue evoluir para uma agenda comum, uma agenda positiva de um setor que tenha a representatividade que tem. E aí acontece que o setor sofre a tributação que sofre, você tem uma tributação muito maior em determinados itens, equipamentos que você tem em atividades muito menos representativas e importantes do ponto de vista do país, mas isso tudo é reflexo exatamente dessa falta de uma agenda, com interferências daqueles que não participam diretamente do setor, porque olham de fora e enxergam que não há um entendimento, então acabam interferindo. Fica uma bateção de cabeça. E eu acho que o setor deveria urgentemente construir uma agenda positiva que preenchesse as necessidades de todos elas, tendo como ponto de partida, muito tem se falado sobre isso, o paciente como foco principal, como centro desse sistema. E construir, uma vez que todos nós somos meios. O usuário, no final das contas, é o motivo de ser de todos nós. A gente precisa construir uma agenda positiva para esse setor. Já estamos bastante atrasados nisso. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Acessem o nosso site, siga os Arquitetos da Saúde no nosso perfil no LinkedIn e também no YouTube. Muito obrigado.